Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa para vos transmitir uma palavra da parte do nosso Deus. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de ler um texto sagrado da Bíblia. É um texto bastante conhecido, que está localizado na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23. A palavra bastante conhecida. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. O santo apóstolo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, atentando bem para esta palavra, nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo, ele escreve essa carta à igreja que está em Roma. Mas em tudo nós encontramos um porquê. A Bíblia diz que tudo tem um propósito. E alguém poderia até perguntar, mas por que Paulo escreveu esse texto? Por uma razão, porque a cidade de Roma era conhecida como berço da idolatria, da promiscuidade e, por que não dizer, da imoralidade. E Paulo era um líder que transpirava Jesus. Paulo respirava Jesus. Teve um momento da sua vida que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o prazer do Senhor Jesus Cristo era levar o homem a segui-lo, ensinando o homem a não errar, e sempre andar nos seus caminhos em santidade de vida. O apóstolo Paulo foi chamado por Jesus para esse propósito. E Paulo, como ele era muito cuidadoso com as igrejas, Paulo teve um cuidado de mostrar os dois lados da vida para aquela igreja, por causa do pecado, da maldade que imperava dentro daquela cidade. Então Paulo teve o cuidado de dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo estava declarando à igreja que o pecado levaria à total destruição, mas se cada um optasse para seguir ao Senhor Jesus Cristo, eles iriam ser congratulados com a salvação eterna no Senhor Jesus. Mas o que é o pecado? O pecado, meus queridos irmãos, no hebraico, a palavra pecado no hebraico, transliterada para o português, é chata. C-H-A-T-A. Não sei se se pronuncia assim mesmo, mas que significa errar o alvo. A palavra pecado no hebraico significa errar o alvo. Já a palavra pecado no grego é amartia. Amartia, a palavra sendo traduzida para o português, é perca da marca. Veja que as duas palavras, elas estão interligadas. Uma é errar o alvo, a outra é perder a marca. Sempre o pecado leva o homem a perder alguma coisa. Sempre leva o homem a uma negatividade, a um local que ele nunca queria ir. Mas muitos vão porque não sabem, outros vão conscientemente, porque sabem que é errado e vão. Mas como o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado muito grande, o cuidado muito grande com a igreja, que ele chega a escrever lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 2, Paulo mostra a lei do espírito da vida e a lei do pecado. Ele diz que uma leva a Deus, a lei do espírito de vida em Cristo, e ele fala da lei do pecado para a morte.
Mas que lei é essa? Que lei do pecado é essa? A lei, meus queridos, não vou defini-la porque o tempo é curto e já nós estamos concluindo. Resumindo isso aí, nós vemos que a lei do pecado é a transgressão da lei. E o que é a transgressão da lei, irmão Moisés? É a quebra das alianças. São quebras de alianças, ou seja, quando o indivíduo ele pratica o pecado, ele está quebrando a aliança que ele fez com o Senhor nosso Deus num dado momento da sua vida. Nós vemos isso, meus amados irmãos, desde o princípio, desde o início da criação. Deus fez uma aliança com Adão depois que Deus soprou o seu espírito de vida sobre ele. Deus soprou, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quando o homem tornou-se alma vivente, o Senhor fez uma aliança com ele. Deus disse a Adão: Adão, de todas as árvores e dos seus frutos que tem no jardim, você pode comer. Mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Ou seja, Deus estava dizendo: todas as árvores, todos os frutos do jardim é seu, você pode, você tem liberdade. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore é minha. É tão minha que eu plantei ela no meio do jardim. Veja só, a palavra de Deus diz, é tão profunda e gloriosa, irmão Albertinho, que Jesus Cristo disse: aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei aí no meio dele. A árvore era Deus, simbolizava o próprio Deus ali no meio do jardim. Deus tinha um cuidado muito grande com o homem. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia visitar Adão. Adão teve um privilégio, a minha alma se regozija nisso, porque Adão tinha um grande privilégio. O próprio Deus descia no jardim para conversar com Adão, para ter aquele diálogo com Adão. Quem sabe Deus dizia: Adão, e aí, como foi o dia hoje? Quando você passou? O que foi que você fez? Colocou algum nome em alguma coisa? É porque Deus, a Bíblia diz que Adão colocou um nome em todos os animais que tinha no jardim. Foi Adão. Até hoje os nomes que Adão colocou permanecem. E até enquanto existir gerações e terra e animais, o nome deles vão ser esse. E quem deu foi Adão. E eu creio que Deus batia aquele papo legal com Adão, depois ia embora. Mas só que Adão quebrou a aliança que ele fez com o Senhor. Ele quebrou, ele transgrediu a lei do Senhor. Aquela aliança que ele fez com o Senhor, ele transgrediu. Como, irmão Moisés? Desobedecendo a ordem sacrossanta de Deus. Se nós pegarmos como eu falei, o sentido da palavra pecado, Adão tanto errou o alvo, como também ele perdeu a marca que ele tinha, que era a presença de Deus constante na sua vida. Era a presença constante de Deus na sua vida, porque todos os dias Deus estava lá conversando com ele. Ele perdeu a marca e ele perdeu também, ele errou o alvo e feio, errou muito feio. E quando Deus procurou Adão, Adão havia se escondido, porque os seus olhos se abriram e ele percebeu que ele estava nu. Aí eu aprendo mais uma coisa aqui nesse texto sagrado, que nudismo é símbolo de pecado. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cubra ele, independente de quem você seja, homem ou mulher, cubra o seu corpo. Deus promoveu tantos alfaiates na terra para produzir a roupa para nós vestir. Então Deus não quer que ninguém ande nu, porque o nudismo é símbolo do pecado, e o pecado denigre a imagem do homem, a moral, a sua dignidade espiritual e social. Muitas das vezes o homem não percebe, porque o diabo cegou o seu entendimento para que ele não veja isso. Mas Adão perdeu a sensibilidade, ele viu que ele estava nu, e a Bíblia diz que ele se escondeu do Senhor. Se nós olharmos para a história, tanto da Bíblia Sagrada como no dia a dia nosso, nesse período de tempo em que nós deixamos o pecado para servir a Cristo, nós vamos entender que geralmente quando a pessoa erra, ela se esconde.
Quando a pessoa erra, ela se esconde porque ela sabe que ela errou. Então ela tem aquele sentimento de vergonha. Foi o que aconteceu com Adão. Mas Deus não o desprezou porque ele quebrou a aliança. Deus não o desprezou porque ele cometeu um lapso diante da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, quando foi naquele momento, naquele tempo propício, que Deus sempre iria visitar Adão. Deus desce lá, mas Deus não encontra Adão no lugar que ele estava. Mas por que Adão não estava lá? Porque ele havia quebrado a aliança. Ele havia se distanciado do Senhor e ele estava nu. Ele estava nu, mas Deus gritou no meio do jardim o nome de Adão, procurando ele. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Eu não sei se você cometeu um erro contra o Senhor. Eu não sei se você praticou pecado, você perdeu a marca do sangue de Jesus que estava na sua vida. Eu não sei se você errou o alvo, entrou por um caminho que não era o caminho que Deus havia designado para você ir. E quem sabe você está enfurnado, encavernado. Mas nesta manhã, o Senhor nosso Deus está bradando o teu nome porque Ele te ama. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele não quer ver você ir para o inferno, porque o pecado leva o homem para o inferno, como diz aqui a palavra. Como disse aqui o apóstolo São Paulo, que o salário do pecado é a morte, mas Deus não quer que o homem morra. Essa morte aqui, ela está envolvida tanto a morte espiritual como a morte física e também a morte eterna. Aqui em 3 aspectos Paulo fala da morte: a morte física, a morte eterna e também a morte espiritual. Quando o homem errou, saiu da presença de Deus, ele morreu, está morto, praticamente morto. Mas se você errou, independente de quem seja você, o teu ouvido ainda ouve, você ainda conhece a voz do Senhor, você ainda sabe quando Ele está falando. E nesta manhã Deus está te procurando como procurou Adão lá no jardim do Éden, dizendo aonde você está. Mas Deus não sabe onde eu estou. Deus sabe aonde você está, mas Deus é muito. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus, eles são muito extrovertidos. Jesus sabia que o homem precisava ser curado ali na beira do tanque, ali no tanque, aquele paralítico ali, no tanque de Beceba, não é isso mais ou menos? Ele sabia, Jesus sabia que o homem estava doente e estava paralítico há 38 anos. Jesus chegou para ele e perguntou: quer ser curado? Olha, meu irmão, o cego de Jericó estava na beira do caminho gritando por Jesus. Mas Jesus chegou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Claro que o homem queria ver. Deus sabe onde você sabe, Deus sabe aonde você está. Mas nessa manhã Ele está te procurando. Mas como me procurando? Para te dar um abraço de reconciliação, te trazer para o seu regaço, porque Deus te ama. Ele ama o ser humano de uma forma estupenda, de uma forma espetacular, extraordinária. E Ele quer transformar a sua vida novamente, quer colocar você de novo no caminho que vai te conduzir às mansões celestiais. Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Nessa manhã, com certeza, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para mostrar a você que, independentemente da situação que você está vivendo, independente da situação que você está, daquilo que você está fazendo hoje, Ele está dizendo para você, está colocando diante de você os dois caminhos, a vida e a morte, o céu e o inferno, a salvação e a condenação, para que você escolha hoje o caminho que você deve seguir. O caminho que você deve seguir. Jesus Cristo te ama. E nessa manhã, Ele quer mudar a história da sua vida. Ainda que você tenha quebrado a aliança com Deus, ainda que você tenha transgredido o mandamento do Senhor, o Senhor quer renovar essa aliança contigo. Então, aonde você estiver, volta para o Senhor Jesus Cristo hoje, enquanto é tempo. Isaías escreveu no seu livro, e Paulo também escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, se não me falha a memória. Ele disse: ouvi-te em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
Se você errou, volta que o Pai quer te abraçar. Ele quer te perdoar e renovar as alianças contigo. E se você que não conhece Jesus, está vivendo no pecado, bebendo, fumando, jogando, adulterando, se prostituindo, matando, roubando, eu quero dizer a você, ei, esse caminho vai te levar à desgraça, vai te levar ao inferno. Como a palavra diz, o pecado é o pior patrão que existe no mundo. E o salário que ele paga aos seus funcionários é a morte. Caia fora, meu amigo. Caia fora. Se você está praticando erro, está praticando pecado, caia fora, saia daí. Senão você vai morrer. Aí você morrendo fisicamente, você vai morrer também espiritualmente, porque já está morto. E vai morrer também eternamente, porque quando for no grande dia do juízo final, do trono branco de Deus, aí você vai ser ressuscitado, o seu espírito já em forma deplorável, vai sair do inferno para receber a sentença condenatória e vai ser lançado no lago de fogo com o diabo, com a besta, com o anticristo e todos os demônios do inferno que atormenta a vida de muitas pessoas. Eu creio, eu tenho certeza que você não quer ir para esse lugar de miséria. Eu tenho certeza que você não quer ir para lá, porque eu também não quero. E eu, como servo de Jesus, eu, irmão Robertinho, nosso pastor, os crentes que têm compromisso com a palavra, jamais pode omitir isso. Nós jamais podemos omitir isso. Essa é uma realidade, é uma verdade, é um princípio bíblico, que o homem, se ele morrer no pecado, ele vai para o inferno e nunca mais vai sair de lá. Mas eu quero dizer hoje que você é consciente, a sua mente é consciente, você é inteligente. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus Cristo, porque o Senhor vai te perdoar para a glória do seu santo nome. Deus abençoe, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Nós temos um grande culto hoje, um congresso missionário. Pelo amor de Deus, vá hoje, porque é hoje que Jesus vai mudar a história da sua vida. Eu quero somente orar rapidinho por você. Se você não é crente, ouviu essa palavra e se conscientizou do perigo que você está correndo, então aí onde você está, confessa os teus pecados para Jesus e Ele vai te perdoar. Querido Deus, eu te louvo em nome de Jesus por essa hora, por essa palavra, pela vida do irmão Robertinho, pela vida de todos os nossos ouvintes, essas pessoas que estão confessando seus erros a Ti nessa hora. Perdoe-os, cada um deles, lave-os no sangue de Jesus e escreva o seu nome no livro da vida para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Robertinho.